Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com a segunda parte da nossa aula de angelologia. Segunda parte da nossa primeira aula de angelologia. A doutrina dos anjos. Nós estamos na página de número 3. Nós vamos começar aqui falando sobre as expressões usadas para se referir aos anjos. Estamos no capítulo 1. Muito bem. Então vamos lá. As expressões usadas para referir aos anjos. Então vem aqui: filhos de Elohim. Elohim aqui é Deus, tá? Filhos de Deus. Vamos encontrar isso em Jó. Eu não preciso de ler não. Em Jó 1, 6 e capítulo 2, versículo 1, Salmo 29, versículo 1, Salmo 89, versículo 6. Também vamos a outra expressão usada aqui para anjos é santos. Santos está em Salmo 189, versículos 5 ao 7. Outra expressão aqui, vigias. Vigias, Daniel 4:13 e versículo 17, versículo 23 também. Também vamos encontrar a expressão espíritos, se referindo aos anjos, espíritos, em Hebreus 1:14, que enfatiza a sua natureza incorpórea. Espírito aqui porque enfatiza a sua natureza incorpórea. Também vamos achar a expressão usada para anjos, chamada de principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. Vamos encontrar em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos encontrar também em Romanos 8, versículo 38 ao 39. E também em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 24. E em Efésios 6, versículo 12. E em Colossenses 2, versículo 15. Muito bem. A outra expressão usada para referir-se aos anjos é arcanjos. Em Daniel capítulo 9, versículo 20, 27, Daniel 10, 13, 1 Tessalonicenses 4, 16 e Judas 9. Esse aqui nós vamos ler só por causa do plural aqui, quando eu disse que arcanjos. Daniel 9, 20, 27. Daniel 9, 20, de 20 a 27. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu
eu digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas nas ruas e nos muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não será para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e que está determinado será derramado sobre o assolador. Capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, Amém. veio para ajudar-me. Vamos repetir novamente, repete novamente e frisa bem esse um dos príncipes. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, um dos primeiros príncipes, olha só, Miguel, um dos primeiros príncipes. Eu estou pedindo para frisar bastante esse versículo aí. Miguel, um dos primeiros príncipes. É porque a teologia, muitos teólogos ensinam que só existe um arcanjo. Que existe um arcanjo, né? Que é um príncipe só. Que é um arcanjo. Só que aí no livro de Daniel está falando que Miguel, um dos primeiros príncipes, né? Sim. Um dos primeiros. Então, se Miguel, um dos primeiros príncipes, é sinal que existem então outros arcanjos. Mais na frente da apostila, mais lá para frente, nós vamos falar sobre esses arcanjos que existem, tá? Vamos estar falando sobre eles. Então, essa aí é uma prova que não existe apenas o arcanjo Miguel, mas existem outros arcanjos que Daniel chama de príncipes, e Miguel um dos primeiros príncipes. Muito bem, continua o versículo e aí nós passamos para o outro. Pode ler de novo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém. Também há expressões usadas para se referir aos anjos, é a expressão de legião ou tropa,
legião ou tropa. Entre os romanos costumavam aproximadamente, constavam aproximadamente 6.000 soldados, que eram uma legião. Uma legião romana era formada de 6.000 soldados. Então, quando se fala de legião de anjos, uma legião é 6.000 anjos. Também são chamados de filhos de Deus. Enfatiza sua criação por Deus, criados por Deus. Filhos de Deus quer dizer criados por Deus. Colossenses 1, versículo 16. Muito bem. Vamos passar para mais um ponto aqui interessante. Vamos falar sobre coletivos usados para os anjos. Coletivos usados para os anjos. Então temos aqui congregações ou congregação, que é mesma coisa que assembleia. Nós vamos achar isso em Salmo 89, versículos 6 e 7. Vamos ler? Salmos 89, 6 e 7. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o servem. Amém. Está vendo? Assembleia dos Santos ou congregação dos santos. Vamos ver mais um. Hostes ou Senhor das hostes. Lucas 2:13. Lucas capítulo 2, versículo 13. versículo 13. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo. Essa multidão de exército celestial é uma hoste de anjos. Efésios 6:12, para confirmar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade. Aqui está falando de anjos caídos, tá? Mas tanto para anjos caídos como anjos santos, todos são chamados de hostes, tá? Não tem diferença. Nós vamos compreender isso mais para frente, tá bom? Só até aí tá bom, esses 2 versículos aí. Vamos falar sobre outro ponto aqui, referente aos anjos. Os seus testemunhos, a origem e existência dos anjos. Vamos falar sobre testemunhos, origens e existência dos anjos. Muito bem. Cristo comprovou a existência dos anjos. O próprio Jesus Cristo comprovou a existência dos anjos em João 1:51. Leiamos. E disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Também o apóstolo Paulo também testemunhou sobre os anjos. Gálatas 1:8.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. O próprio Satanás falou de anjos. Vamos ver? Mateus 4, 6. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Aí, olha, o próprio Satanás dando testemunho aí que existe anjos, né? O apóstolo João falou mais de 60 vezes no livro de Apocalipse sobre a existência de anjos. Vamos ler só aí Apocalipse 1:1. Revelações de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém. Viu como é que confirma tudo direitinho? Passamos para a página de número 4. Os anjos foram comprovados pelos escritores da Bíblia e pelo próprio Jesus Cristo como sendo reais, apesar de toda a confusão de todos os tempos. Não podemos negligenciar esta grande doutrina chamada angelologia. Então, apesar de toda a confusão que as pessoas fazem acerca de anjos, teólogos ignoram, né, existência de anjos, nós não podemos negligenciar esta grande doutrina. É real, essa doutrina é verdadeira, esta doutrina é real. Anjos existem, tanto anjos bons, anjos santos de Deus, quanto anjos maus, anjos a serviço de Satanás. Esta é a doutrina de angelologia, doutrina dos anjos. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre a origem, né? O propósito de sua origem. Vamos falar sobre o propósito da origem dos anjos. Vamos lá. Os anjos foram criados para darem glória, honra e ações de graça a Deus e para adorarem a Cristo. Hebreus 1:6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Foram criados para cumprirem o propósito de Deus. Então, anjos foram criados para adorarem a Deus e para cumprir com os propósitos de Deus. Os anjos, né? Agora vamos ver sobre Gabriel. Quem é Gabriel? Mensageiro. O nome Gabriel significa mensageiro. O nome Gabriel no hebraico significa homem de Deus ou varão de Deus, tá? Ele é o anjo mensageiro. Ele aparece 4 vezes na Bíblia e sempre em missões específicas. A Bíblia não afirma, mas o anjo Gabriel também pode ser um dos arcanjos citado por Daniel.
Então o anjo Gabriel, ele pode ser um dos arcanjos citados por Daniel. Leiamos Daniel 8:16 ao 19. E ouvi uma voz de homem entre as margens do lago, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Profundo, hein? Capítulo 9, versículo 24 ao 27. Capítulo 9, do 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E ao fim haverá guerra, estão determinadas as assoluções. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Lucas 1:19. E respondendo o anjo, disse-me: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas 1:26 ao 33. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. É o 36? Tá bom, amém. Olha só, entre os judeus são listados 6 arcanjos. Então são listados 6 arcanjos
entre os judeus, segundo a tradição judaica e não segundo a Bíblia, entenda, tá? Segundo a tradução judaica e não segundo a Bíblia, são listados 6 arcanjos. Vamos saber quais são eles? Uriel, arcanjo Uriel, arcanjo Rafael, arcanjo Miguel, arcanjo Sacarael, arcanjo Remiel e arcanjo Gabriel. Então, esses 6 arcanjos são listados pela tradução judaica, tá? Pela tradução judaica. Por isso que, pegando uma basezinha bíblica, né? Lá em Daniel, que é o único lugar que vai falar em Daniel, vai falar que um dos príncipes, somente essa base temos na Bíblia aí. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, o nome Miguel é de origem hebraica e significa literalmente quem é como o Senhor. É uma pergunta. Então, o nome do arcanjo Miguel é de origem hebraica e significa literalmente quem é como o Senhor. Esse nome literal aqui em hebraico, né? Também significa quem é semelhante a Deus. Isso aconteceu, ele ganhou esse nome, esse título, quem é como o Senhor. Segundo a história, foi quando houve a rebelião de Lúcifer lá no céu, querendo ser como Deus, querendo ser como o Senhor. Então ali o Senhor chama o anjo forte, com certeza o arcanjo Miguel, e dá ordem para que o arcanjo Miguel precipita Satanás com a terça parte dos anjos que rebeliaram contra Deus, lá de cima aqui para a terra. E quando eles caíram aqui, o arcanjo Miguel, ele chega na porta do céu e olha aqueles Satanás e os outros anjos todos caídos aqui na terra, e ele então dá o brado, aquele grito, e pergunta: quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Então daí vem o nome, né, da origem hebraica de arcanjo Miguel, que significa literalmente quem é como o Senhor, ou quem é como Deus, semelhante a Deus. Não existe ninguém como o Senhor, não existe ninguém semelhante a Deus. Aleluia. Deus, Ele é Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer situação. Deus é Deus e Ele não depende de ninguém para Ele ser Deus. Não depende do homem, nem da adoração do homem, nem do louvor do homem para Ele ser Deus. Se o homem adorá-lo, Ele é Deus. Se não adorá-lo, Ele é Deus do mesmo jeito. Deus é inexplicável. Não tem como explicar a Deus. No dia que alguém conseguir explicar Deus
deixará de ser Deus. Amém. O arcanjo Miguel, ele também trabalha pela proteção de Israel. O arcanjo Miguel trabalha, quer dizer, a função do arcanjo Miguel é proteger a nação de Israel. Então não existe esse negócio que o arcanjo Miguel está aqui na igreja. Não está. Não está. Eu tive uma visão com o arcanjo Miguel aqui. Mentira. Porque o arcanjo Miguel, ele é protetor da nação de Israel. Ele fica vigiando a nação, protegendo a nação de Israel. Agora, para trabalhar com a igreja, pode ser qualquer outro arcanjo, menos o arcanjo Miguel. Amém? Porque ele é protetor da nação de Israel. Está em Daniel capítulo 10, versículo 13 e versículo 21. Lê para nós aí. Daniel 10, 13 e versículo 21. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 21. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, nosso príncipe. Capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém. Outra função do arcanjo Miguel é lutar contra Satanás. Judas 9. E Apocalipse 12, versículo 7. Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém. Apocalipse 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão com os seus anjos. Amém. Também a outra função de arcanjo Miguel é anunciar a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Tem Bíblia que vai dizer assim, olha, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo ao ressoar da trombeta de Deus. Amém? Mais uma função do arcanjo Miguel aqui: guarda, ampara e luta em favor da igreja do Senhor. O vocábulo oriundo do grego é arqueângelos, que vem de arco, que vem de governo, que é a mesma coisa que chefe, líder,
significa então líder ou chefe de anjos, apesar de Miguel ser citado na Bíblia como arcanjo, no singular arcanjo, é temeroso afirmar que exista apenas um arcanjo, por causa do livro de Daniel, né? Que no livro de Daniel, Miguel é citado como um dos príncipes. Eu estou frisando bastante para que os irmãos entendam, né? Já lemos, não vamos ler mais, Daniel 11, 13, quer dizer que pode haver outros iguais a ele. Há versículos na Bíblia que mencionam somente arcanjo, como em 1 Tessalonicenses 4,16. E em outras passagens a Bíblia especifica o arcanjo Miguel em Apocalipse 1, versículo 9, que também já lemos aí. Muito bem, vamos falar um pouco de querubins. Querubins, o vocábulo querubim é a forma plural do hebraico querub. Seu correspondente grego é querubim. E o seu correspondente grego é querubim. Não se sabe ao certo se este termo significa uma posição especial ou um serviço exaltado rendido por aquele que leva neste nome. São os guardiões do trono de Deus. Os querubins são os guardiões do trono de Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 10, do 1 ao 4, leiamos. Aparecem pela primeira vez na entrada do jardim do Éden, incumbidos de guardar o caminho da árvore da vida, depois que o homem foi expulso do jardim. Então leiamos primeiro Ezequiel 1:4 e depois Gênesis 3:24. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam no lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Amém. Está vendo os querubins aí, né? São os guardiões do trono de Deus. Também eles foram colocados também para guardar o jardim do Éden depois da expulsão de Adão e Eva. Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamável que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Ezequiel também se refere a esses seres chamando-os pelo seu título 19 vezes. Os quatro seres viventes mencionados pelo profeta são querubins. Vai estar em Ezequiel, não preciso de ler, 1:4 e também
versículo 13 a 15, depois capítulo 3, versículo 13, e capítulo 10, versículo 14 até o 15. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre serafins. Serafins. O termo hebraico serafim é a forma plural de seraf, que significa abrasadores, ou aqueles que ardem em fogo, preocupam-se com a adoração a Deus perante o seu trono. Então, os serafins são aqueles que ardem em fogo, ardem em chamas. Eles é responsável para cuidar do louvor e da adoração a Deus perante o seu trono. Vejamos aí a passagem do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2 e 7, que ele mesmo vai dizer que na visão que ele teve, ele viu serafins que estavam diante do trono, e eles adoravam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os serafins estavam aí, cuidando da adoração e do louvor a Deus. Na visão de Isaías, os serafins tinham 6 asas. 6 asas. Eles usavam 2 asas para voar, porém as outras 4 asas que possuíam serviam para prestar reverência ao Senhor, Deus dos exércitos. Com elas cobriam os pés e o rosto. Está no versículo 2 do capítulo 6 de Isaías. A postura dos serafins deve servir de lição para nós, os crentes da nova aliança, que muitas vezes não reverenciamos a Deus como deveríamos. Então os serafins aqui nos ensinam uma lição de reverência. Eles com 2 asas cobriam o rosto, sinal de reverência, e com 2 cobriam os pés, também sinal de reverência, e com 2 voavam e adoravam a Deus, reverenciando. Muito bem, vamos para a página número 5. Seja na hora do culto, quando a palavra de Deus está sendo lida ou exposta, nós precisamos de aprender a reverenciar a palavra de Deus quando ela está sendo lida ou exposta. Infelizmente, muitos crentes, na hora que está sendo lida a palavra, é a hora que eles saem para ir no banheiro, para ir tomar água, para sair lá para fora, ou para ficar olhando para trás, ou para bater papo com o colega do lado, porque não tem um pingo de reverência à palavra de Deus que está sendo lida. Então, esta é uma lição que devemos aprender aqui nesse estudo. Até mesmo nós encontramos, ou melhor, até mesmo nos encontros sociais,
quando entre nós há pessoas que usam palavras de gracejo com o que é sagrado, né? Às vezes nós rimos, né? A pessoa faz uma piada com coisa sagrada e nós rimos. O que é isso? Falta de reverência, né? Não se deve fazer piada com coisa sagrada. O crente pode contar piada, uma piada decente? Pode, não tem problema. Pode contar uma piada decente e fazer os outros rirem. Pode sim. Agora, fazer piada com as coisas santas, jamais. Não pode. Não pode. Fazer piada com coisas da Bíblia, versículos bíblicos, não pode. Não podemos fazer piada com coisa santa. É perigoso. Deus se irá conosco. Muito bem. O salmista se refere à reverência dos que participam da assembleia. Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por todos os que os cercam. Salmo 89, versículo 7. As diferentes ordens de anjos assistem a Deus em sua obra soberana. Colossenses 1, versículo 16. Lê para nós aí. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Amém. Então falamos aí de adoração a Deus e reverência, né? Muito bem. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Nós vamos continuar esse tratado sobre angelologia na nossa segunda aula, na nossa próxima aula. Não ficar por aqui, porque na próxima aula nós temos um assunto muito interessante para ensinar aqui, porque é um assunto até separado dentro da Bíblia Sagrada. É um assunto que deve ser ensinado separadamente, porque nós vamos estar falando sobre um anjo específico que existe na Bíblia, que ele é diferente do que de todos os anjos, tá? Existe um anjo específico que ele é diferente de Gabriel, é diferente de Miguel, é diferente dos arcanjos, dos serafins, dos querubins, das miríades de anjos, das hostes, dos tronos, das potestades. Então, nós vamos parar para quando nós iniciar a próxima aula, que é a aula de número 2, não falar
começar a falar somente deste anjo, que é o anjo do Senhor. Vamos aprender quem é o anjo do Senhor. Amém? Fica assim, que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor Jesus.